Olá, sejam bem-vindos ao Sala 1, o podcast da agência B1. Eu sou Juliane Kessia e tenho o prazer de receber ele que presenciou a maior tragédia climática lá do Rio Grande do Sul. Antes disso, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que estão sempre aqui com a gente, sempre fazendo esse podcast acontecer, e hoje um assunto muito sério, que é de utilidade pública, e eu espero que vocês venham sentir aí de pertinho como foi viver esses momentos tão dolorosos lá no Sul. Então, um grande abraço para o pessoal da agência B1, Imóveis Bruno Lara, a Boticário, Guto Sushi, Baitainá, Débora Lousada, Juliana Lara, Amanda Costa, Fotografia Criativa. É um grande prazer receber ele, que é o coordenador da Defesa Civil de Igarapé. E ele veio contar para a gente aqui não só sobre a tragédia do Rio Grande do Sul, mas também sobre a tragédia de Brumadinho, que, juntamente com a Defesa Civil, vocês conseguiram chegar lá no primeiro dia, né? Então, assim, conta um pouquinho para a gente, Marcionílio Maia. É um prazer te receber aqui, mesmo, né, em meio às dores, mas, primeiramente, te agradecer pelo trabalho realizado lá juntamente com a sua equipe, que é um trabalho que, com certeza, levou um pouquinho do coração de todos nós daqui, né? Sim, muito obrigado, Juliana, é um prazer estar aqui. Parabenizar a Bione pelo convite. É muito importante a gente levar a conhecimento da sociedade, né, essas ações, né, que tendem a prevenir que novas tragédias não aconteçam. Nós tivemos lá no Sul, representando o município de Igarapé, com muito orgulho, levamos um pouco do nosso trabalho. Como você mesmo disse, né, nosso trabalho, nossa experiência começou em Brumadinho, né? Não são boas experiências, né, mas faz com que a gente crie aí uma técnica profissional maior para evitar que esses eventos aconteçam. O preparo já era bem maior, né? Sim, em Brumadinho nós tivemos a infelicidade de estar na cidade no momento da tragédia. A nossa viatura foi uma das primeiras a chegar em Córrego do Feijão, em fevereiro de 2019, onde que nós presenciamos um caos, né? Infelizmente, nós tivemos a oportunidade de participar da maior tragédia, crime, né, em relação a trabalhadores do país e do mundo, né? E naquele momento foi um momento onde que nós, ainda muito inexperientes, né, conseguimos, junto aos órgãos de segurança do Estado, a trabalhar em conjunto e dar aquela primeira resposta à comunidade. Até, digamos, satisfatória, né? Porque se a gente for pegar o número de pessoas resgatadas, ela é bem maior do que, infelizmente, o número de pessoas que se vitimaram, né? Primeiro foi o susto, né? E aí depois, qual a sensação do primeiro resgate? Na verdade, no momento quando a gente recebeu a informação da ocorrência, nós nem acreditávamos, né? Uhum. Porque Brumadinho, depois de Mariana, Brumadinho era uma cidade que já tinha boatos de rompimento de barragem. Uhum. E muitas das vezes, quando a gente chegava, era uma simples lagoa, um simples evento menor. Uhum. Né, que não deixa de ser preocupante, mas que não tinha vítimas e nem nada. Então, quando a gente recebeu essa primeira informação, fomos até o local averiguar, mas naquele trajeto ainda a gente não sabia da dimensão do que estava por vir. Quando nós chegamos lá em Córrego do Feijão, já no local do evento, foi quando nós tivemos a oportunidade de poder ainda resgatar alguns trabalhadores com vida, com lesões leves, né? Uhum. Porque a gente estava com uma viatura, uma ambulância, até cedida pela BIM Resgate, e essa ambulância era a ambulância mais simples, né? Então, nós pegamos alguns trabalhadores com algumas escoriações, algumas fraturas leves. Inclusive, o primeiro resgate que a UPA de Brumadinho fez foi nós que levamos esse primeiro trabalhador, até mesmo porque os demais foram para hospitais da região. São imagens que não saem da cabeça nunca. Nunca. E a gente vê, assim, no momento, quando a gente já chega na UPA, já estava tudo preparado, todos os médicos, a Prefeitura de Brumadinho conseguiu dar uma resposta rápida, né? Uniu os médicos que estavam nos PSFs, uniu todo mundo, já montou uma central de emergência própria. Quem faz esse primeiro acionamento? Então, o primeiro acionamento foi feito pelo Corpo de Bombeiros, né? O bombeiro foi acionado primeiro, e nós ficamos sabendo por meio de quem estava lá mesmo, né? Quem estava, que ligou para um, que ligou para outro, que nós ficamos sabendo.
E aí, automaticamente, a gente já comunicou a UPA de Igarapé do evento, né? E assim, a televisão já estava lá, foi na hora do almoço, né? Então, deu no jornal... Tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Quando você percebe, assim, questão de 20 minutos, 30 minutos, já estava todo mundo lá, polícia, bombeiro, muitas unidades, né? Então, aquela união de todos em prol de salvar vidas, né? E naquele primeiro momento ainda conseguimos salvar bastante vidas e ajudar bastante pessoas, né? Infelizmente, perderam-se vidas demais. A gente quer até deixar aqui um abraço para as famílias, né? Que perderam seus entes queridos. Mas, naquele primeiro momento foi satisfatório. E aí depois a gente começou a fazer a gestão de desastre. Porque a gente entendeu que aquele momento era específico do Corpo de Bombeiros, né? Pela complexidade da ocorrência. Era um terreno muito difícil de se adentrar, né? Que a gente chama de zona vermelha, aonde que estava a lama ali, então você tinha que ter toda uma técnica, todo um preparo para poder Fora salvar. todos os destroços e tudo que a lama tinha arrastado, Exatamente. né? E hoje a gente tem, né, com muito orgulho, o Corpo de Bombeiros, que é o melhor do país, né, um dos mais bem estruturados, que com todo o preparo e técnica conseguiu ajudar aquelas pessoas naquele momento difícil. E nós começamos a fazer aquele trabalho de defesa civil mesmo, né, que é na zona secundária, ajudando nas buscas pelas pessoas que estavam perdidas na mata. Aconteceu muito isso, muita gente, diante do desastre, do barulho, do susto, correu e ficou perdido, né? Então, nós conseguimos ajudar nesse sentido, animais, né? Porque além dos funcionários, ainda tiveram moradores, né? Casas arrastadas. Sim. Foram moradores, alguns conseguiram correr, alguns conseguiram se salvar, mas a grande maioria não, justamente porque naquele momento não tinha os equipamentos que hoje tem, né? Hoje são obrigados a ter sirenes, placa de sinalizações, ponto de encontro. Então, naquele momento, a legislação ainda não era tão eficaz nesse sentido, né? De obrigar, de fiscalizar, de entender que era necessário. Então, muita gente buscou o refúgio, então se perdeu na mata, teve pessoas que ficaram na mata por dias, né? Inclusive crianças, né? Como a gente pôde ver na grande mídia. E após aqueles primeiros dias ali, envolvido nos resgates, nós começamos a trabalhar a gestão do desastre, né, que é a questão dos voluntários. Muito aprendizado aconteceu. Muito aprendizado. Brumadinho recebeu milhares de pessoas que vieram do mundo inteiro. Em uma cidade pequena. Então, a gente tinha que arrumar alojamento para essas pessoas, acolher essas pessoas, direcionar para o local correto, né, aonde que ela seria mais útil, né? E aí nós também ficamos responsáveis pela gestão das doações também, que vieram do mundo inteiro. Muita doação, toneladas e toneladas de alimento. Então, tudo isso foi feito com muita técnica, com muito respeito aos atingidos, né? Fizemos a distribuição, graças a Deus, sem nenhum tipo de problema, de fiscalização. E essa coordenação é da Defesa Civil? Conta um pouquinho do trabalho da Defesa Civil, assim, qual... Naquele momento, nós ficamos um pouco meio perdidos, né? Porque tinha muita demanda e como era uma coisa muito nova para nós naquele momento, a Defesa Civil ainda custou a pegar o ritmo do que era mesmo aquela função. Né? Mas, assim, a função em si da Defesa Civil? A função em si da Defesa Civil é fazer a gestão do desastre. A Defesa Civil ela trabalha com a prevenção, com a mitigação, né, e com a recuperação depois. É ela que faz essa gestão. É ela que solicita o recurso, é ela que fala com o prefeito que ele tem que decretar a situação de emergência. Entendi. Ela que acolhe as pessoas, ela que faz a gestão dos dados, de quantos desabrigados, de quantos Porque desalojados. é um trabalho tão importante e às vezes a comunidade não sabe, né? Quem realiza. É um trabalho fundamental. Eu falo que a Defesa Civil é aquelas pessoas sem um parafusinho na cidade. Porque quando a cidade trabalha a normalidade, nós pensamos na anormalidade. Então, nós pensamos naquilo que pode dar errado. E se der errado, nós precisamos fazer essa gestão. Então, hoje no município, por exemplo, a gente tem um plano de contingência, que é um planejamento. Então, vamos supor, se a cidade tiver um problema de inundação, o que nós temos que fazer? Qual que é o papel da Secretaria de Saúde? Qual que é o papel da Secretaria de Educação? Então, tudo isso é previamente planejado, apresentado através dos seminários, dos simulados, né, que nós fazemos no município. E aí, esse planejamento ele é executado naquele momento de desastre. Porque a gente fala que quando acontece um desastre, ninguém espera. Né? Ele acontece na hora do almoço, como foi Brumadinho, é durante a madrugada. É naquele momento que você não espera. Né? Hoje nós temos alguns mecanismos que nos ajudam a acompanhar as mudanças climáticas, através das previsões, através do sistema de defesa civil, que ele é integrado. Então, nós temos um sistema integrado com o governo do estado, com o governo federal, onde que a gente recebe algumas informações de alertas. Né? Então, por exemplo,
nós é emitido um alerta pelo governo do estado, ó, hoje em Igarapé pode ser que tenha chuvas fortes. Aí nós já preparamos toda a equipe, já deixa todo mundo sobre aviso, para poder, se a comunidade precisar, a gente conseguir dar uma resposta mais eficaz. Apesar que, durante o caos, né, ainda é difícil ser muito assertivo. Né, mas tem um mapeamento assim, mais contínuo de um deslizamento, possível deslizamento? Sim. Hoje nós temos na cidade de Igarapé um exemplo, a gente sabe onde são nossas áreas de risco, nós sabemos onde que tem risco de inundação, de enxurradas, de enchente. E vocês enfrentam, imagino assim, muitos desafios, né? Porque a gente viu ali, até lá no sul, idosos dentro da casa que não queriam sair, porque não queriam perder aquele imóvel já inundado. E aí eu fico imaginando retirar aquela família ali, deve ser um trabalho muito difícil. É uma das partes mais difíceis. Difícil. E ela está no nosso cotidiano, né? Não só no desastre. Porque nós, durante o ano inteiro, nós fazemos vistorias preventivas. O que é isso? Às vezes apareceu uma rachadura, uma trinca na casa de alguém, a pessoa aciona a Defesa Civil para fazer uma avaliação daquele risco. Quando se avalia o risco e vê que o risco está alto, nós temos que interditar a residência. E aí vem aquele trabalho muito difícil, porque a gente entende e sabe que, mesmo diante das condições, aquilo é a casa da pessoa, né? Onde que ela construiu a vida, muitas das vezes criou os filhos, né? Criou uma história naquele ambiente, e você virar e falar que ela tem que sair de lá é muito difícil. Né? Eu imagino quando e aí nós contamos com a rede, e aí que vem um trabalho técnico e profissional. Porque a partir daquele momento essa família é acolhida pelo serviço social, por assistentes sociais, por psicólogos disponíveis na rede, e ela é acolhida. Quando a gente faz aquele trabalho de risco, de operacional mesmo, aquela parte de documentação para interditar, a gente aciona o serviço social para acolher aquela família. Né? E tão aí importante. Ela é realocada, né? Quando ela não tem uma condição, quando ela não tem um parente que há condições de receber aquela família, a prefeitura ela custeia todos os cursos para que aquela família não fique, né, ao léus, né, sem nenhum tipo de assistência. Então, a prefeitura ela faz aquela avaliação, vê, não, realmente ela precisa, ela se enquadra nos critérios do serviço social, e aí ela é acolhida, né? Hoje nós temos, graças a Deus, a gente tem tanto aluguéis sociais, que a gente já realocou famílias, quanto o próprio hotel mesmo. Né? Então, se eu tiver que tirar uma família 2 horas da manhã, por exemplo, 1 hora, tem a gente garante essa segurança da família, que é o bem maior, que é a vida. Né? A gente sempre coloca isso. Né? Os vícios construtivos, depois vê uma possibilidade, a questão... Todo o risco a gente consegue avaliar depois, consegue planejar, consegue eliminar. Mas a vida, ela precisa ser protegida naquele momento. A gente e é não um pode alerta. Pagar para ver, né? A gente precisa dar esse alerta para quem está assistindo. Se acontecer, gente, a vida é tão mais importante, né? Eu sei que é difícil falar quem não está vivendo essa situação, mas preservar a vida, a gente viu casos lá, por exemplo, de pessoas falando assim, eu perdi tudo, mas a minha família está aqui. Isso é muito forte. E isso é o que nos motiva, né? Porque a gente, no dia a dia, a gente já passa por várias situações complexas. E quando você vê a pessoa chegar no extremo de perder tudo, como aconteceu em Brumadinho, como está acontecendo lá no Sul, a pessoa ela perde uma referência da vida, né? E mesmo assim encontra um sorriso, encontra uma maneira de ajudar o próximo. E nós passamos por isso por várias situações. Eu falo que a gente, muitas das vezes, a gente sai de casa de manhã com a missão de ajudar e acaba sendo ajudado, né? Porque a gente consegue ver nisso valores na vida que a gente nem percebe. Né? E, a exemplo, aí Brumadinho veio essa experiência, conseguimos ficar por muito tempo, né? Quase 2 anos na operação, um aprendizado diário, porque todos os dias, às 9 horas da manhã, era feita uma reunião com todos os envolvidos, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, Polícia Civil, representantes das famílias, representante do Instituto de Identificação, né, Instituto Médico Legal, onde falava como é que estava a situação da identificação das vítimas, enfim, todos os órgãos envolvidos. E ali eu falava que era um grande aprendizado, porque ali você conseguia perceber como que se faz uma gestão, né, todos os órgãos olhando um para o outro, já resolvia ali na hora. Então, a gente precisa do recurso X. Ali mesmo já era resolvido, ali mesmo já era solicitado, todos os chefes de todos os setores estavam olhando um para o outro, porque é isso que a gente precisa, né? Ajudar a comunidade para que se passe rápido. O desastre, quanto mais ele é demorado, ele é pior. Mais sofrimento ele mais traz. Sofrimento ele tem. Porque fora aquela dor que a gente sente, aquela dor mesmo, né? De andar na chuva, de ficar molhado, aquela tristeza de perder as nossas coisas,
dia após dia é um sofrimento. Porque você não sabe quando acaba. Quando acaba, de você vivenciar aquilo. Né? Então, Brumadinho, por exemplo, chegou uma certa hora que a nossa missão era voltar à cidade ao normal. Então, mesmo ao luto que acontece até hoje na cidade, eu acho que nunca vai se passar. Nunca vai se passar. O clima é outro. Não só na cidade, como toda a região. Né? Nós estamos em Igarapé e sentimos o que ele sentiu. Né? Mesmo aquelas pessoas que não presenciaram, que não estiveram lá, mas sentiram. Então, o que a gente consegue entender disso? Que precisava de voltar ao esporte, que precisava de voltar aos serviços do CRAS, que precisava de voltar aos eventos da cidade. Precisava de voltar. Para ocupar a mente, né? Para ocupar a mente, para a gente tentar virar aquela página. E aí, quando a gente assume Igarapé, em 2021, nós chegamos na cidade, e foi justamente pelo aquele cansaço de Brumadinho. Então, eu resolvi sair, eu moro aqui em Igarapé, já morava antes, né? Eu morava aqui, trabalhava lá. E aí veio aquela ideia, né? Eu recebi o convite com muita alegria do Arnaldo Chaves, né? Do nosso prefeito. E eu falei assim, agora em Igarapé vai ser mais tranquilo. Né? A gente vai conseguir fazer um trabalho mais de prevenção, mais nas escolas. E quando a gente chega em 2021, eu lembro como se fosse hoje, era uma mesa, onde que tinha a mesa da secretária do lado da minha, uma cadeira e um colete. E aí eu recebi a missão de trabalhar. A Márcia falou mais assim, um desafio. aqui na sua sala, que era resumidamente numa mesa e um colete. E eu falei, meu Deus, vamos ter que começar do zero. E a gente tinha pouco tempo, porque pela experiência de Brumadinho, a gente já começou a ficar alerta que os eventos poderiam acontecer. E aí nós ficamos mais próximos do governo do estado, onde que mandava muito alerta. Então você pega Brumadinho 2021, 2020 nós pegamos uma chuva lá, porreta. E lá sempre teve casos de inundação. Sempre teve. E aí veio as experiências. Então, em 2021, nós tínhamos que montar um setor, montar a equipe, criar cargos que nem cargo tinha. Né? Nós chegamos, não tinha um cargo específico. Né? E criar setor, criar carro, criar veículo, criar lei na Câmara que cria o setor de defesa civil. Para você ter uma ideia, do zero mesmo. A lei era escrita à mão ainda. É mesmo? A lei que, assim, para ver que era bem antiga. E aí nós conseguimos fazer, graças a Deus, em tempo hábil, montamos um plano de contingência exequível, um plano de contingência onde que nós conseguimos saber qual que era o problema e o que nós teríamos que fazer para dar a primeira resposta, como eu te disse. Veio aquela chuva centenária de 22, e aí eu não acreditei. Eu lembro que a gente já estava uma semana chuvosa, e a região toda dando problema, porque a gente tem um grupo de WhatsApp, então os coordenadores tudo reclamando. Joatuba, Matheus Leme, Betim, com problema de inundação, próprio Brumadinho. Eu falei, Igarapé, graças a Deus, nós não vamos dar nada. Tudo bem. E aí, um certo dia, eu acho que foi no dia 7, se eu não me engano, 7 de maio ou 7 de fevereiro, não vou me recordar muito bem, mas aí eu fui chamado pela equipe e o pessoal falou assim, chefe, a situação começou a perder o controle um pouquinho. E aí a gente começou a tirar a gente de casa, a interditar residências, e aí veio um problema atrás do outro. E aí eu lembro que eu cheguei lá no social e falei com a Márcia assim, Márcia, nós vamos ter que decretar emergência. Infelizmente, eu acho que o ritmo de resposta nosso já está começando a saturar. Então, como é a primeira, eu acho que a gente já pode fazer o decreto. E aí, por incrível que pareça, pela assim, a união da equipe, aquele trabalho sempre em conjunto, na mesma harmonia, o decreto já estava pronto. Nossa. Então, procurei deixar tudo agilizou pronto. Mais e aí eu lembro processo. que eu falei com ela assim, eu vou interditar uma residência e volto para a gente poder fazer uma reunião com todo mundo. Com todo mundo assim, né? Com você, com o prefeito, para explicar como é que vai ser esse decreto. E aí eu saí para fazer uma vistoria e quando eu voltei já estavam todos os secretários lá na Defesa Civil. Já aguardando o prefeito, o vice-prefeito, todo mundo. E aí o vice-prefeito, que na época era secretário de Fazenda, já tinha pegado os depósitos, já tinha guardado as lonas. Porque, na verdade, no desastre, muitas das pessoas estocam aquilo que precisa, né? Com medo de acabar. Então, aquela pessoa que precisa mais, às vezes, ela não vai ter como comprar. Então, comprar uma lona, comprar uma telha. E aí, a Secretaria da Fazenda foi muito assertiva, porque ela foi nos depósitos e falou, ó, você tem de estoque, você guarda para mim. Você tem de estoque, você guarda para mim. E aí, até as pessoas que tinham condição, nós servimos naquele momento, né? Porque o momento de desastre não tem disso, né? Todos precisam. Porque às vezes você tem o dinheiro, mas não tem onde comprar. Olha quantas casas a gente viu se perder lá. E a gente precisa fazer essa gestão, justamente para não acabar. E aí, uma das cenas muito marcantes foi que aí a gente entra para uma reunião e quando nós saímos, as pessoas já estavam chegando com as doações, sem a gente pedir. Nossa. E foi muito emocionante, né? Eu acho, assim, a gente se emocionou muito. Eu olhei para mais, a gente se abraçou e chorou bastante. Porque o próprio público dos CRAS
estava lá levando 2 garrafinhas de água. Nossa. Né? O público que recebe a doação, naquele momento ele estava indo doar. E aí a gente se sentiu muito acolhido, né? Eu falo que a população de Igarapé, no Brasil como um todo, mas a de Igarapé nos abraçou, os voluntários, foi um momento de muita união, de muito Literalmente esforço, um trabalho de equipe, de né? equipe. E assim, eu tenho que dizer que, graças a Deus, nós não perdemos nenhuma vida. Nenhuma. Mas nós passamos por situações bem graves no município, mas muito graves. Nós tivemos residência que a Defesa Civil passou, alertou, o morador não quis sair. Solicitamos apoio da Polícia Militar e quando a polícia chega na casa para tirar, a casa simplesmente caiu. Né? Então houve um colapso da laje chegar e ir até o chão. A sorte que esse morador ainda conseguiu sair correndo. Né? Nós tivemos problema, todo mundo sabe, né? Os prédios do centro da cidade, prédios estralando, né? Prédio já estava começando a inclinar. E nós conseguimos fazer evacuação em tempo hábil, com respeito a todos os moradores, respeitando as questões de segurança, junto ao Corpo de Bombeiro, a Polícia Militar. E graças a Deus evitamos um mal maior. Isso, várias situações. A gente tem uma situação no Canarim que também foi a mesma coisa. Nós passamos de manhã, alertamos os moradores, retiramos da casa e à tarde houve um deslizamento e levou parte da casa. Então, assim, graças a Deus, a gente vê que o trabalho preventivo ele funciona. Êxito, né? Ele funciona. E quando a gente salva uma vida, é muito bom. Por mais que a gente fique chateado, porque o morador perdeu aquele bem, é onde que ele construiu Mas a ele vai história dele. reconstruir, né? Ele Não vai acabou reconstruir. ali. Porque a gente sabe que vai existir ajudas para isso, Sim. né? E isso nós fizemos também, pouco, mas fizemos, né? Porque o poder público ele tem toda uma regra. Né? Não foi Inclusive, só vocês Igarapé. fazem uma formação, né? Aqui em Igarapé hoje. Sim, nós treinamos a comunidade, já fizemos vários treinamentos, com a própria equipe da Defesa Civil, com a própria equipe da comunidade em geral. Então, todo grupo organizado de voluntário hoje pode pedir um treinamento para a gente, para saber o que fazer em momento de desastre. Né? Porque naquele momento todo mundo se ajuda, não é? O pessoal da igreja evangélica, da igreja católica, Isso. eles vão lá, se colocam como voluntário. Então, Existe essa união, né? Entender Acho que principalmente como é que no povo funciona. brasileiro, a gente tem essa união. Tem né? essa cultura, né? Isso é muito bom. E recente agora nós participamos, fomos da primeira turma do Brasil em formação de coordenadores de defesa civil, feita pela Universidade Estadual de Minas Gerais, em parceria com a SEDEC, né? É um curso do governo do estado que fez dentro da Universidade Estadual de Minas Gerais. Então, isso foi uma experiência muito boa para a gente. E como que a população fica sabendo disso? Tem um número de contato? Tem uma rede social? Tem. Hoje nós temos a rede social da Defesa Civil, né, de Igarapé, a própria prefeitura também nas suas redes sociais postam, e tem os canais de comunicação, né, que é o WhatsApp, é o 3534-5382, que é o principal, e o 199, que é o registro gratuito. Algumas localidades pode acontecer de você digitar 199 e cair em outro local. Como 190, às vezes cai em outra cidade. Mas é só pedir o telefone da Defesa Civil e ligar. Que consegue falar. Que consegue falar. E esse 3534-5382, ele é um telefone WhatsApp também. Então, hoje o morador ele pode fazer uma denúncia via WhatsApp, ele pode fazer uma solicitação, tirar uma dúvida, né? Graças a Deus Facilitou também, muito a comunicação, né? muito. Então, hoje, a gente tem um setor consolidado, preparado, né, para as ações de resposta, de prevenção, né? E isso foi feito com muito suor, com muito trabalho, né? Porque a gente não podia perder tempo. E a gente sabe como é que no poder público, às vezes, as coisas são demoradas. Porque você tem regras a cumprir. Sim. Regra de licitação, né? Protocolo, regras de informações, que protocolos que, às vezes, correr. você tem que seguir, não adianta. Mas nós tivemos a expertise de buscar parceiros, né? De mostrar a importância para o próprio executivo, que hoje já entendeu. Então, hoje, independente de quem seja o chefe do executivo, eu acho que a Defesa Civil ela veio para ficar e vai ser um patrimônio de Igarapé, porque já não consegue ficar Porque sem, soma, né? Somou demais para a população. E assim, e como que foi? Vocês foram acionados ou vocês ofereceram esse apoio ao Rio Grande do Sul? Diante de toda essa experiência que nós adquirimos, eu sempre tinha um pensamento no seguinte: muita ajuda quem não atrapalha. E em Brumadinho nós tivemos muito problema, infelizmente, com voluntários, muito. Porque foi em excesso, né? Na verdade é porque o voluntário, quando ele vai para uma cidade que já está passando por uma situação difícil, ele precisa ter um planejamento, ele precisa comunicar que está indo, ele precisa ver exatamente onde que ele vai atuar. Né? Então, por exemplo, eu tenho formação em enfermagem, eu tenho que entrar em contato com o pessoal da saúde para ver se realmente precisa, porque aquela ideia de ajudar, ela não basta. E aí, nós passamos por várias antes, né? Tem Petrópolis, que teve um desastre também, mas
Nós entendemos que aquele momento não precisava de ajuda, a gente não era capaz de ajudar. E aí veio o Rio Grande do Sul. Então, aconteceu que uma semana após o desastre, nós percebemos que a situação ali não ia mudar tão fácil, pela nossa experiência. Né? Então, a gente percebia que a cada dia que passava, ficava pior. E aí nós entramos em contato com alguns contatos que a gente tem, inclusive em Brumadinho, nós recebemos a ajuda do Rio Grande do Sul. Eu acolhi lá voluntários do Sul, porque lá a cultura é muito forte dos bombeiros voluntários. Lá eles trabalham junto com o Corpo de Bombeiro Militar. Então, no mesmo quartel, onde tem um militar, tem um voluntário. Isso é muito bacana, inclusive é um exemplo para nós, em Minas Gerais, avançar nesse sentido. Né? Então, nós entramos em contato com eles lá, eles falaram a situação que é realmente de catástrofe. A gente está precisando de ajuda, a gente não está conseguindo. Tá todos os a gente sabe aqui que é um estado tão evoluído, mas na hora de uma tragédia... É um estado experiente, inclusive. Né? O Rio Grande do Sul é uma referência para nós. Né? É uma referência... da questão de respostas, né, Santa Catarina, enfim. E aí nós percebemos que a gente conseguiria ajudar. Aí naquele momento nós entramos em contato com o Instituto Nacional de Defesa Civil, onde que ele falou assim, não, acho que é possível e nós vamos fazer o convite para vocês. Então meio que nós demos uma provocada e recebemos esse convite, apresentamos para os nossos prefeitos, né? E aí nós resolvemos ir. Foi a cidade de Igarapé, a cidade de Santa Luzia e Pedro Leopoldo, os 3 coordenadores. E o Instituto Nacional de Defesa Civil foi com a gente. E aí nós reunimos equipamentos, fizemos reuniões de planejamentos para entender o que estava acontecendo lá. Fizemos videoconferência com o pessoal de lá para entender qual que era o recurso que eles realmente precisavam, né? Para a gente chegar lá preparado mesmo, para já chegar trabalhando, para ajudar. E aí nós saímos de Igarapé, dia 8, se eu não me engano, saímos de Igarapé de carro, levamos bote, levamos motor para bote, levamos água, levamos todos os equipamentos necessários para a nossa sobrevivência também. Sim. Se a gente chegasse lá, por exemplo, não tivesse lugar para ficar, a gente tinha o mínimo para passar os dias que a gente planejou. Né? Então foi tudo muito planejado antes de ir. E isso faz toda a diferença, faz toda a né? diferença. Porque aí realmente você não vai atrapalhar. Não vai atrapalhar. Então nós fomos com 2 botes, nós fomos com a viatura 4x4, devidamente caracterizada, com sirene, giroflex. Nós fomos com vários coletes salva-vidas, equipamentos para resgate de animais, medicamentos, né, que era necessário. Então a gente foi com um kit completo para a gente ficar 17 dias lá no Rio Grande do Sul para ajudar. E aí acabou que a gente planejou de ficar 17, mas ficou só 7. O desgaste. Porque a situação, quando a gente chegou lá, a situação era bem pior do que a gente imaginava. É mesmo. E a gente já não estava conseguindo nem ver realmente televisão. A gente não consegue ter dimensão pelas imagens que estão sendo passadas na televisão. Exatamente. Por mais que as imagens em si já é muito chocante, assustadora, ainda né? Pior. Eu recebo todos os dias gente falando que não está conseguindo nem ver televisão, né? Tipo, fica Porque chateado que vive. É. Mas quando a gente chegou lá, a gente viu um caos, assim, sabe? Foi uma situação desesperadora até pra gente. Eu lembro que, ainda no caminho, né? Porque é uma viagem muito longa. Sim. São 1.800 quilômetros, nós fizemos de carro, gastamos 22 horas para ir e 24 para voltar. E mesmo assim, com os sinais de emergência ligados. Então, nós Encontraram muitos bloqueios pelo caminho? Muitos bloqueios, às vezes um acidente, tudo. E a gente conseguia passar alguns, outros não era possível de jeito nenhum. Mas, ou seja, a gente adiantou a viagem ainda, é muito distante. E eu lembro que a gente foi conversando, né, escutando música, planejando, lendo, fazendo contato com o pessoal, até mesmo para ajudar na viagem, né? Pra ninguém dormir, só 2 motoristas revezando, aquela coisa toda. Mas quando a gente chegou na cidade, eu lembro que foi um silêncio dentro da viatura enorme, né? E a gente chegou, nós se apresentamos no posto de comando, em Eldorado do Sul, porque naquele início era ruim até para você atuar. A gente chegou na cidade, a situação estava tão desesperadora que até a segurança pública estava quase colapsando. Né? Vários furtos, roubos, brigas, né? Uma situação de caos mesmo, né? Saques. Né? E vale lembrar que muitas das vezes nem era criminoso, era um pai de família desesperado, porque não tinha como comprar, não tem aonde comprar. Né? Então o que sobrou ali, ele ia lá e pegava, porque achava que a família ia passar fome. Então era uma questão de sobrevivência, né? Mas também muitas facções criminosas, bandidos de verdade, que estavam ali para aproveitar do caos, roubando embarcação. Parece que tinha áreas lá que o pessoal não consegue ter acesso. Aí a polícia começou a planejar essa questão e ela também teve que fazer um mapeamento de risco. A
própria Polícia Militar, junto com o Exército. E assim, a gente chegou, ainda estava muito perigoso a atuação. Então nós chegamos loucos para atuar, apesar do cansaço da viagem, a gente já estava assim, diante da situação da cidade. E aí nós tivemos um anjo lá, né, que foi o seu Newton e a esposa dele, que é de Igarapé. Olha. E eu nem falei isso no início. Uma das pessoas que nos motivaram também foi ele, que pediu ajuda. Ele mora lá hoje? Ele mora lá, Olha. é de Igarapé, ele é nascido aqui, a família dele é daqui. E ele entrou numa das páginas da cidade e pediu ajuda, né? E essa página entrou em contato com a gente quando ficou sabendo que a gente estava indo para lá. Aí que nos motivou 100%, ainda, né? Ajudar um morador da nossa cidade, passando por uma situação difícil. E isso foi um gás enorme de energia. Nós fizemos contato com o seu Nilton, ele fez questão de nos abrigar na casa dele. E a casa dele ele está em segurança? Hoje está. Mas só que assim, ele mora em Gravataí, muito próximo do caos, então rodeado do caos. E a união do povo gaúcho foi uma coisa assim impressionante, né? Quem não estava com a situação difícil, quem as águas não tinham chegado próximo de casa, estava vivendo o desastre porque foi ajudar, não parava em casa. Então onde que você ia, aquelas pessoas que não tinham uma gota de água de chuva na porta de casa, choravam, nos abraçavam, nos acolhia, alimento, lugar para banho, porque a gente chegou na cidade, estava um caos, sem abastecimento de água. Então não tinha local para tomar banho, não tinha muitas questões assim que, né, de conforto, enfim, o básico eles não tinham. E aí nós fomos muito bem acolhidos pelo seu Nilton, a família. A casa dele virou um verdadeiro QG mesmo da Defesa Civil. Os equipamentos, todo dia a gente tem que conferir, limpar. E nós recebemos toda a ajuda, né, porque a missão ela começava cedo, porque a gente tinha um tempo para atuar. Então a gente ia começar bem cedinho porque não podia atuar com a luz, sem a luz do dia, né? Então acabou a luz do dia, eu já tinha que estar indo embora para casa. Vocês diante chegaram do perigo. uma semana depois. Então, assim, nessa uma semana depois já não podia mais, porque estava acontecendo muito resgate à noite, né? Tava acontecendo, mas aí que tá. Aí eles cortaram por causa de segurança. Questão de segurança. E como a gente também não conhece muita área, não era muito seguro fazer resgate à noite. E essa uma semana depois, aquelas pessoas que queriam sair voluntariamente já tinham saído. O que tinha lá era pessoas que não tinham sido afetadas ainda, e pessoas que resistiram, mas que o governo respeitou, né? Então, tinha pessoas que estavam, por exemplo, no segundo andar que não queria sair. E isso o governo respeitou, mas as pessoas eram monitoradas, levava alimento para ela, né? E quando ela resolveu sair... chegou a ver, acho que imagens de um condomínio e as pessoas falando pelos prédios, assim, pedindo ajuda, pedindo alimento. Sim, mas não queria sair de casa. Nossa. Até mesmo porque, por causa desse problema de saqueamento, muitas pessoas cismadas com a questão de segurança. Porém, aí durante... Os próprios abrigos, né? Não estava tendo segurança em relação a crianças sendo violentadas. Os próprios abrigos. Isso é uma situação que me deixa muito triste. Então, fora o desastre, ele é desafiador em várias áreas, né? E a partir do momento que você tira aquela família de casa, ela é institucionalizada. É o Estado que tem que cuidar dela. E quando ela é violentada dentro de um espaço que se entende, né? Então, é desesperador. Para todo mundo. Que é para ser acolhedor, né? É para todo mundo. É uma maldade sem tamanho, sabe? Assim, a gente não entende. Quando a gente fala de ser humano, né? E aí, diante disso, aconteceu que nós começamos a dar aquela resposta, fazer as rondas, a apoiar. Então, nós chegávamos no ponto, nós fomos apresentados pelo pessoal do GOI, da Polícia Civil. Então, a gente chegou na casa do Nilton, automaticamente ele já levou a gente nesses delegados do GOI, onde estava fazendo trabalho, inclusive voluntários. Então, quando não estava de serviço, estava involuntário. Trabalhando 24 horas. Eles iam em casa, mais ou menos, descansar e já estavam nas ruas. E a gente chega uma semana depois, esse pessoal já estava cansado também. Atuando, mas um pouco cansado. Mas nos acolheu muito bem, sabe? Assim, a gente foi acolhidos e... Não, nós precisamos. Já levou a gente direto no posto de comando. E aí nós conhecemos a cidade de Eldorado do Sul. Que é uma cidade, assim, que nós apaixonamos completamente, porque... foi o caos do caos do caos, né? A gente viu muito na televisão Canoas, Cruzeiro do Sul, outras cidades, mas Eldorado eu entendi que ficou um pouco ali esquecido naquele primeiro momento. E aí nós fomos no posto de comando, fomos recebidos pelos militares do Exército, bombeiros voluntários e bombeiros militares. E automaticamente eles já perguntaram pra gente, né? O que a gente queria fazer, né? O que a gente tinha condições de fazer, nós apresentamos nossos equipamentos e colocamos à disposição. Nós estamos aqui para ajudar. Se eu precisar, nós vamos fazer. Então, nós temos
hoje condições de fazer um resgate de pessoas, de animais, mas também de ajudar na parte técnica do desastre, que é formulários de feed para S2ID, que é um sistema do governo federal para você conseguir recurso. Então, quando a galera está na rua dando resposta, outra turma precisa estar buscando os recursos para reconstrução, recursos para ações de resposta ainda, para alimento, enfim, para cadastro de famílias desabrigadas, desalojadas, que não são poucas, né? Vale lembrar isso, são muitas que saíram de casa, nós estamos falando mais de 500 mil pessoas que saíram de casa. Imagina o que é isso no estado, como é que você consegue dar uma resposta rápida para isso, né? Não tem jeito. E aí, nesse momento, a gente, eles falaram, a gente precisa de pessoas para resgate, para olhar residências, que a gente acha que tem gente ainda, né? Aí, a todo momento, foi chegando demanda. Então, a gente foi pro posto de comando, pegou algumas demandas, e quando a gente chega na rua, aí que a situação foi pior. Porque a gente era cercado por moradores que pediam ajuda, desesperados, né? E às vezes você tava ali com uma ocorrência ainda, a pessoa falava assim, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí você desviava, não, ele vai ter que esperar, nós vamos te ajudar, porque tá aqui do nosso lado, e a gente colocava no bote, ia, e graças a Deus nós fizemos o que podíamos para aquelas pessoas, e aí chegou um certo momento que a gente entendeu que a gente precisava parar, né? E é um momento mais difícil, né? Eu falo que é um dos momentos que a gente precisa entender que você não é super-homem, que você não é um robô, né? E que o desastre não ia acabar, né? Porque no início, quando a gente chegou, a gente falou, vamos dar o máximo pra gente acabar com isso rápido, ajudar eles e já começar as ações de reconstrução. Mas aí vem os desafios, né? Então, no terceiro dia, por exemplo, nós chegamos no posto de comando, nós fomos comunicados que às 5 horas ia vir uma tromba d'água e a gente precisava de fazer tudo até às 4. Porque depois das 4, todo mundo tinha que recolher os equipamentos e sair da cidade, porque provavelmente a gente não conseguiria sair. Porque o Dourado do Sul é uma cidade que ela fica no meio de rodovia, igual Igarapé, e dessas rodovias tem o rio. E aí, se alaga, você não sai, ninguém entra, ninguém sai. Pra você ter ideia, no início do desastre, eles ficaram 3 dias sem comunicação com o mundo. Sem luz, sem água, sem internet, sem rede telefônica. Então você não conseguia acionar a polícia militar. Você não conseguia ligar para um parente. Você não conseguia pedir ajuda em lugar nenhum. E hoje, a gente vive a tecnologia, né? Então eu imagino que assim, as pessoas não sabiam nem o que fazer. Nem o que fazer. E não conseguia sair da cidade. Não. Porque o rio pegou a estrada. Então aqueles que foram mais espertos, que correram e arriscaram, que tinha bote, que tinha isso, aquilo outro, conseguiram ficar nas margens. Quem não passou da margem ficou preso. Nossa. E aí que foi, assim, nossa, eles contando pra gente não acreditava, porque, segundo o relato deles, eles ficaram 3 dias na prefeitura da cidade. Nossa. E todo mundo junto no prédio, que era o único local seguro naquele momento. E aí você imagina 3 mil pessoas em um prédio, como era a nossa antiga prefeitura. O prédio é mais ou menos parecido, né? E aí estava todo mundo no mesmo barco. O prefeito, o vice-prefeito, os vereadores, o coordenador de defesa civil, todo mundo com as casas debaixo d'água, todo mundo no mesmo pé que a população. E tiveram que se abraçar, tiveram que se ajudar para passar aquele momento. Aí depois começou a chegar as ajudas, as aeronaves, a ajuda humanitária, os voluntários, os bombeiros do Brasil inteiro. E hoje lá eles ainda tá passando por situação complicada, a gente vem acompanhando, mas eles já têm uma ajuda necessária ali para aquelas ações de resposta, né? Porque por mais que o nosso estado, o estado lá não tem dúvida nenhuma que eles têm pessoas competentes, pessoas preparadas, mas diante foi da de situação, uma dimensão muito grande, né? A gente teve Brumadinho aqui só tinha Brumadinho. Lá nós estamos falando de mais de 400 municípios. E foi assustador, Brumadinho. Olha o tempo que demorou para solucionar. E o problema hoje, é que, assim, não, ainda acontece tanta coisa ainda. E, assim, eu fico imaginando que essa sensação de lá vem água de novo, o desespero, né? De viver tudo de novo. E aí foi nesse momento que a gente resolveu vir embora, porque tudo que a gente tinha feito naqueles dias, a água veio, voltou, inundou de novo. Tinha pessoas que a gente tinha levado para dentro de casa de novo, já estava ajudando a limpar. E veio e levou tudo de novo. Então tem pessoas lá que perdeu pela segunda vez. Aí foi uma situação emocional muito difícil você lidar com aquilo. E nesse último dia a gente teve várias surpresas e
e a gente teve que ir embora e realmente aconteceu o que estava previsto, né? Eu lembro que a gente Bem, chegou lá em imagino. Gravataí, que era um local seguro, a gente liga a televisão no outro dia cedo e já vê a prefeitura já toda inundada de novo. Aí a gente falou, meu Deus do céu, coitado desse povo. Meu Deus do céu. Então aí a gente viu que a nossa capacidade de ajudar já não estava sendo tão eficaz, né? Porque a gente, para conseguir ajudar o outro, a gente tem que se ajudar também, né? A gente tem que entender que um desastre, ele também, não adianta você falar que um bombeiro ele não vai sentir, porque ele sente, um policial ele sente. Com certeza. Ele ali por trás daquele uniforme tem um ser humano como qualquer um outro, com família, com filhos. E justamente, uma vez eu ouvi acho que foi de um médico, eu perguntei assim, tem que ser muito frio? Ele falou, não, muito pelo contrário. Tem que ser muito coração quente mesmo para dar conta de tudo isso, porque foi isso que me motivou a estar lá. Exatamente. E é muito você forte. Disse esse exemplo, eu lembrei lá também que eles falavam muito isso. Quando a gente chegava lá para se apresentar para o Exército, para os bombeiros voluntários, né? Até tinha um comandante lá das operações que era o Tavares, que é um bombeiro voluntário, um guerreiro de lá, que foi prejudicado, estava todo prejudicado, todo atingido e não arredou o pé da operação. Quero até mandar um abraço, né? Com certeza ele vai assistir esse podcast, vou mandar pelo link. Mas, um exemplo que ele disse isso muito com a gente. Quando a gente chegou lá, ele tá assim, ó, nós não queremos heróis aqui. Nós não queremos homens muito corajosos. Só de você estar aqui já é um ato de coragem, nós não precisamos mais. Porque senão você vai se tornar mais uma vítima diante do terreno que estava tão difícil, sensível. Né? Isso me marcou muito, porque a gente chegou com gás lá, aquela coisa toda, se preparando. A realidade é outra. A realidade é outra. Ele falou assim, então é isso que eu preciso, de pessoas conscientes, vocês vão fazer aquilo que dá para fazer, mas preocupado com a segurança de vocês. Não, e no coração ardia salvar vidas. E aí quando você chega lá e encontra um cenário, às vezes, desesperador. E aí nós começamos a fazer o trabalho e tinha momentos que a gente se olhava e não imaginava o tanto que a gente poderia ser útil. A gente falava muito de gente, meu Deus, olha o tanto de gente nos esperando. Porque a gente ia fazer um resgate, quando a gente voltava para a borda da água, já tinha várias famílias. Eu falei assim, meu Deus, será que nós vamos dar conta? Né? E nos próximos dias, quando a gente ia, cada dia finalizado, a gente chegava no posto de comando, entregava tudo pronto, tudo bonitinho, sem nenhum tipo de acidente, sem nenhum problema, todas as missões concluídas. No outro dia, quando a gente chegava cedo, traz demanda pra gente e tal, aí já falava assim, nossa, a equipe de Minas Gerais é porreta, pode trazer demanda porque essa equipe aqui é boa. Dá conta. Aí nós olhávamos pra nós assim e falávamos assim, meu Deus, será que ele tá falando da gente mesmo? Diante daquele caos, né? O exército parava aqueles caminhões de guerra e pedia apoio pra gente, né? Nossa. Pra gente ajudar nos resgates. O que é a experiência, né? A bagagem que vocês levaram. E a gente subia no caminhão e ficava olhando aquele negócio, aquele sonho de criança, né? Quando você via, achava que aquilo era questão só de guerra, né? E ajudando para salvar vidas. Então, assim, foi uma experiência que nós vamos levar pro resto da vida. Qual foi o resgate mais marcante para você? Então, nós tivemos vários. Todos os resgates a gente tem na memória. Todos. Mas nós tivemos um que nos marcou muito, que foi o último que nós fizemos, né? Do cachorrinho que estava pedindo ajuda. E depois acabou que a gente descobriu que tinha pessoas sem vida lá na residência e tudo. Mas esse foi um dos mais marcantes. Um resgate de um pastor alemão, assim, foi muito marcante mesmo, sabe? Eu falo que esse último dia foi muito pesado pra gente, porque foi aqueles últimos resgates de animais que já estavam na residência tipo há 15 dias, há 7 dias, pessoas sem esperança. Então a pessoa chegava e eles são muito apegados aos animais. As pessoas chegavam pra gente às vezes e falavam assim, por favor, vão lá comigo. E você tem certeza que tá lá? Porque quando você fala de um gato, por exemplo, e as águas estavam difícil entrar, a gente tinha hora para ir embora. Então a gente tinha que priorizar aqueles animais que a gente tinha certeza que estava lá, para depois a gente pegar aqueles que poderiam estar, infelizmente. Porque se a gente perdesse o horário, a gente não ia conseguir pegar aquele que estava esperando o resgate. Já estava mapeado para a gente ir. E às vezes vai chegar perto do animal arisco, ele corre. Infelizmente ele não entende que é um resgate, né? Aí tem esse desafio também. E aí, graças a Deus, todos que a gente pegou, a gente conseguiu achar. E quando você traz, entrega pro dono. Nossa. E aí a gente via traz pessoas... esperança de novo, pessoas de idade chorando.
E a gente fala assim, nossa, e alegre, né? Abraçava a gente, muito obrigado porque vocês conseguiram trazer a única coisa que me restou. Aí pra nós a gente olhava e falava assim, não, nós Nossa. conseguimos tirar um sorriso diante do caos, né? E aí foi muito gratificante, mas nós entendemos que era o nosso momento de partir. E aí foi assim, aí a gente decidiu, falou assim, não, agora a gente tem que ir embora, mas nós não vamos dar tchau pra ninguém. Nossa. Porque nós não ia nem conseguir, né? A gente não tinha condições de chegar no posto de comando e dar tchau para aquele tanto de guerreiros que não ia ter fim a missão deles, né? A nossa teria, né? Sim. A gente até comentou lá na volta, né? Que nós finalizamos, mas a deles estão até hoje, né? Então, até hoje eles permanecem na mesma rotina que nós estávamos. Chegar cedo, botar os botes na água, pegar as demandas, se não tinha demanda, fazer as rondas, né? E assim, e a gente teve que vir embora. E aí, nossa, não é legal. O coração. Deu vontade de ficar lá com eles. E a própria família que nos acolheu, né? Então foi um momento muito triste, assim, de despedida mesmo, sabe? Nós criamos laço com o pessoal do Sul, né? Porque eu nunca imaginava, porque a gente mineira que tem essa cultura, né? De ser acolhedor, muito. a gente que tem essa cultura, né, de ser mais porta aberta, de todo mundo estar dentro de casa. Entra, vem tomar um cafezinho. E nós encontramos isso lá a cada esquina. Então, quando as pessoas falam, nossa, vocês são de Minas Gerais, que o sotaque é bem diferente. Né? Eles identificam a gente muito Deus, rápido. Deus abençoe sua vida. E já fazia uma reza, uma oração para nossa vida. Né? Nós passamos o Dia das Mães lá. E aí também foi um momento difícil, né? Porque nós deixamos a nossa família aqui. E o mais legal é que a família apoiou totalmente, né? Então, eu lembro que nós fizemos uma chamada de vídeo lá eu fiz com a minha mãe, cada um fez com a sua. E não tinha como parar. Então, quando a gente deslocou, era muito cedo. Então, ali, mais ou menos perto do almoço, a gente resolveu parar para fazer uma chamada de vídeo. E foi muito legal que nós tivemos que parar no barco. Né? No barco mesmo, nós paramos e gravamos para nossa mãe, né? Mãe, ó, nós estamos aqui, você tá vendo, mas infelizmente nós estamos tentando fazer pelo menos o dia de alguma mãe feliz, né? Diante do caos, E né? não teve presente melhor para elas, eu tenho certeza. Eu acredito o orgulho que elas sentiram ali. Acredito que sim. Pode ter certeza que sim. Eu falo como mãe, assim. Eu até vi na verdade, ele é um adolescente. A mãe falou para ele, filho, não vai. Ele estava sem camisa, ajudando bem no iniciozinho. E não vai. Ele foi, segurou as mãos dela e falou para ela, mãe, se fosse eu, preso em uma casa, você gostaria que o filho de alguém saísse de casa para me salvar? É muito triste, né? E aí ela falou, sim. Então, hoje eu sou esse filho que vai trazer esperança para uma mãe. E minha mãe, assim, ela acaba vivendo isso com a gente, né? Em Brumadinho, eu lembro quando eu tava deslocando para lá, e a gente recebeu a ocorrência de rompimento de barragem, e ainda não tinha certeza nem aonde que a barragem ia passar. Então, você pega a entrada de Brumadinho, a gente tava sentido Parque da Cachoeira, pra gente tentar acessar por cima a barragem. E nós tínhamos um medo de encontrar com a lama a todo momento, no caminho. Aí eu lembro, só escutava o barulho da sirene da ambulância que a gente estava, da viatura, e tinha mais 2 bombeiros comigo dentro da viatura, e aquele silêncio total. Eu falei, eu vou ligar pra minha mãe, porque eu não sei como que vai ser. Nossa. Né? E aí eu ligo pra ela, e ela escuta o barulho da sirene. Aí eu falei que ela disse, mãe, eu tô indo numa ocorrência muito complicada e tudo, eu não sei, eu vou ficar sem contato, mas tá tudo bem e tal. Aí ela ligou a televisão na mesma hora e viu. E aí eu lembro que ela ainda falou assim, eu nem posso te pedir pra voltar, né? Porque eu sei que você vai. Aí eu falei, eu vou e eu preciso ir. Aí eu fui e desliguei o telefone na hora pra não chorar, porque a gente tinha que chegar lá forte, né? E aí, guardar a dor no bolso, né? Igual os voluntários estão lá fazendo, pra cuidar da dor. E o medo, ele faz parte da vida da gente, né? E nesse momento em Brumadinho, até que lá no sul, eu já fui um pouco mais seguro. Porque a gente levou muito equipamento, né? A gente estava protegido o tempo todo. Né? A gente ficou um pouco meio com medo da questão de leishmaniose, doenças da própria água, que era um outro desafio que estava acontecendo também. Que está acontecendo ainda, inclusive. Mas, assim, a gente era bem cauteloso nos locais que a gente ia. Nós pegamos 2 situações complicadas quando a gente saiu de Dourado, né? De correnteza forte, bote furar, aquela coisa toda. A gente tem que... Né,
nos socorrer, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Vocês saíam em 2 botes? Quando necessário, 2 Sim. botes. Mas o bom é que um pode prestar socorro pro outro. Isso. Isso foi realmente isso que aconteceu. Mas em Brumadinho o medo era muito grande, nesses primeiros momentos, de encontrar com a barragem e ser vítima. Porque a gente não sabia o percurso que ela ia fazer. Hoje, em Igarapé, eu sei que a gente tem um plano de ação de emergência. Mas naquele momento a gente não sabia. E esse dia que eu estava te contando, que foi um dos dias complicados também em questão de emergência, foi quando a gente deu apoio para a Polícia Civil, porque eles precisavam de vasculhar algumas residências. Eu falo que foi um erro nosso ter saído de Eldorado do Sul, e nós fomos para uma cidadezinha, eu não vou me recordar o nome agora, mas uma cidadezinha próximo lá, Canoas, e era uma cidade de zona vermelha. O que chama de zona vermelha? A gente só podia atuar com a presença da polícia, porque tinha algumas facções criminosas introduzidas ali. Até que Eldorado do Sul não tinha esse problema. A gente andava tudo lá, a gente andou tudo lá e não teve nenhum tipo de alerta. Né? Aqui vocês não podem andar, não. Durante o dia era tranquilo. Militares do Exército o tempo todo. Mas nessa cidade, se não me engano, é Sarandi que chama. Posso estar errado, mas eu acredito que seja Sarandi. Essa cidadezinha que é tudo muito próximo. São cidadezinha 19 quilômetros, 20 quilômetros, é tudo muito próximo, muito colado. Vocês já saíram daqui também estudando essas cidades para saber onde que ir? Sim. Mas a gente chegou lá e viu outra realidade. Né? Porque a gente chegou, achou que era só chegar e atuar. Por exemplo, Canoas. A gente foi com a ideia de ir para Canoas. Não dava nem para entrar. Né? Canoas já começou a ficar complicado por questão de segurança. E a gente também entendeu que já tinha muito voluntário. Né? A gente tinha o pessoal do Anjo do Asfalto, que fizeram um trabalho incrível, também. Que são de Betim. Os caras são profissionais, rodam o mundo fazendo isso. Então eles estavam lá reportando pra gente, ajudou muita gente. Né? Porque eles falavam o melhor caminho, melhor estrada, não pega eles chegaram tal trecho, antes, chegaram antes, já estavam lá, já estavam enturmados. Então eles deram um apoio incrível pra gente. Quero até agradecer a equipe lá. Um apoio, assim, uma união muito grande, sabe? Da equipe de Minas. E aí nós fomos dar apoio pra Polícia Civil, que eles tinham que vasculhar algumas residências, justamente para ver se precisava de resgate e também a questão de invasões. Só que nós não entendemos isso no início, né? Nós achamos que era resgate de pessoas. Então nós estávamos ajudando a fazer um patrulhamento. E aí nós tivemos que entrar na boca do leão mesmo, assim, sabe? Um local onde que já estava todo inundado. A água passando em cima de poste, pra você ter ideia. Né? Placas de trânsito. Correnteza forte. E aí nós fomos de 2 barcos, um ancorado no outro. E graças a Deus que a gente estava cercado de policiais com jet ski e tal, e conseguiu resgatar. Mas o barco furou, temos que tirar água de canequinho e um desespero danado. Porque uma coisa é você saber que tem um rio, você tá de colete, então você vai pegar um local, vai dar um corar e vai ficar lá esperando o resgate. Outra coisa é com corrente. Outra coisa é você andar no meio de fio de poste, cerca elétrica, de cercas pontiagudas, né? Acho que a gente até separou um videozinho depois da passar, para vocês verem os desafios. Então, nós estamos andando sobre casa. Então, por exemplo, se eu sair do bote, eu podia entrar num telhado, né? E aí, com um bolsão de água, às vezes aquele telhado me puxa para baixo dele, pode ter um redemoinho ali embaixo, pode ter alguma situação ali de sucção, e eu ficar preso dentro daquela casa. Por isso a preparação é tão importante para poder ser voluntário, né? Exatamente. Você tem que saber onde que você pode atuar, até onde você pode ir. Exatamente. E é por isso que nós que a população lá. Precisa saber disso, né? Porque vocês foram preparados. Preparados. E às vezes a população chega com muita boa vontade, mas às vezes pode se tornar vítima. Né? E aconteceu muito isso lá, aconteceu em Brumadinho. De às vezes aquela frente que está ali para ajudar um morador ter que parar para ajudar um resgatista. Para ajudar um bombeiro, para ajudar alguém na defesa civil, e aí não é legal, né? Porque por mais que possa acontecer, mas pelo menos aconteceu um acidente. Eu estou navegando ali, eu bati de frente com uma casa e aconteceu um acidente. Meu bote virou, eu preciso de um resgate. Ótimo. Agora, quando você não vai com preparo e se aventura, é muito perigoso, né? E acaba que você não ajuda, você atrapalha, porque aí tem que tirar uma frente que estava ali ajudando e resgatar. Vamos mostrar um pouquinho? Vamos mostrar. Vamos mostrar um pouquinho para vocês como que foi tudo isso, é bom né? pra gente dar uma respirada. Porque eu já segurei umas 20 vezes aqui. E nesse momento aí vai contando pra gente. Era um resgate? Esse aí foi um dos momentos muito emocionantes, porque essas 2 senhoras, né, elas estavam esperando o animalzinho que ela não via há 15 dias. O vídeo parou. Vamos de novo. Mas aí elas não viam o animal há 15 dias e a gente ficou praticamente quase que amanhã procurando dentro da casa. Era mãe e filha? Eu tava na borda esperando a equipe foi nesse, porque tinha que ficar alguém na segurança. E
E essa reação aí nos motivou muito, porque ela achou que o animal estava morto. E nesse momento ela não tinha muita certeza que a gente estava trazendo o animal. Que era o animal certo, né? Porque a gente foi para pegar outros e ela estava em dúvida ainda, né? Será que é o meu? Será que é o meu? E aí quando vai aproximando e ela vê que realmente é o dela, ela ficou muito feliz, né? Esse então não era de um mapeamento, foi alguém que abordou. Alguém que abordou a gente. E aí no momento que a equipe vai se aproximando, aí a gente que tava lá em solo firme, eu já tava emocionado. Já não tava firme mais, né? Era só o solo que era firme. E aí vocês vão ver bem o que a gente passava o dia inteiro. Era isso aí, ó. Quando a gente chegava e via a emoção das pessoas. Valia todo o esforço. Olha lá, aí você vê comemorando. Elas choram, faz chorar, a gente chora aqui também. E isso era o dia todo. Não tem como não se emocionar, né? Era um cachorrinho? Era. Ai, gatinho. Gatinho, é um gatinho. Aí um cachorrinho, um gatinho. Ah, era todos delas. Todos. Nossa. E esse aqui era o esposo dela que foi com a gente, porque precisava de indicar qual caso que era, né? Pra localizar certinho. Localizar. Nossa. E aí esse momento é um momento de gratidão, que eles ficam muito felizes e pra gente... e aí já tinha que passar pra outro já. Né, o outro resgate, inclusive a gente tem um outro resgate aí. Vamos ver o outro resgate. Esse aí ele já tava esperando. Nossa. Vem aqui, vem. Nossa. Tá feliz? 9 dias. 9 dias sem ver ela. Oi, ela é velhinha. Sem palavras, né? Lá, ele ficou muito emocionado. Muito emocionado. E aí, pra gente, isso é muito gratificante. Imagino. Muito gratificante, porque diante do caos que estava instalado ali, você conseguir levar um sorriso, uma esperança, né? E sem contar na parte do próprio animal, né? Uhum. Porque o animal, ele dificilmente ele abandona o seu dono, né? Sim. Você pode ficar numa casa 15 dias deitado, ele vai ficar 15 dias do seu lado. Aguardando. E muitas das vezes, se você pular numa situação de risco e chamar ele pula vai junto e morre junto. Vai. Porque ele não consegue identificar, né? E a confusão na cabecinha deles, né? Porque assim, por que eu fui abandonado? Ele vai entender. E tinha muitos que rejeitavam o dono. Sério? Tinha um carinho enorme, mas ele, tipo assim, pensava, você me abandonou aqui. Porque naquele momento o dono não tinha como levar ele. Uhum. Porque era só resgate de pessoas, infelizmente. Porque no mesmo barco que tava pegando um, tinha que pegar mais 3, 4. Nossa. E o animal, querendo ou não, ele vai ocupar um espaço. Uhum. Então ele ficou pro segundo momento. Então pro dono foi muito difícil. Muito doloroso. Você imagina você pegar um companheirinho de todo dia e largar ele lá numa situação de risco, né? É uma situação de outro mundo. Essa era a equipe. Essa era a equipe que tava, né? A Lorena de Santa Luzia, o André de Pedro Leopoldo e atrás de mim tá o Samuel, que é do IDEC Celtão. Hoje, aqui no Rio Grande do Sul, terceiro dia de missão, Defesa Civil Municipal de Igarapé, Defesa Civil Municipal de Santa Luzia, Defesa Civil Municipal de Pedro Leopoldo, Instituto Nacional de Defesa Civil IDEC Celtão. Hoje nós estamos dando apoio aos moradores. Inclusive agora nós estamos aqui fazendo resgate de alguns animais em apoio à moradora. Nosso objetivo aqui é apoiar as equipes locais e ficaremos aqui mais por alguns dias para tentar contribuir aí, né, com toda a população. Defesa Civil, somos todos nós. E aí quando você olha para essa equipe, você tem algo para dizer para eles? Como que fica o coração? Sabendo tudo que vocês passaram, tudo que vocês vão levar. Essa equipe, ela é difícil até de falar, né? Porque são jovens, assim, guerreiros que abandonou tudo e a gente passou por maus bocados juntos, né? E eu só tenho orgulho de ter ido, de ter feito parte desse grupo, né? De ter conhecido essas pessoas. Uhum. A maioria deles esteve comigo em Brumadinho como voluntário, né? Então eu recebi lá o Samuel como voluntário, a Lorena como voluntária. Na época nem éramos coordenadores ainda, né? Eram simplesmente agentes. E em vários momentos, né? Se você for pegar igual a Lorena, uma mulher, né? E ela levou toda a força da mulher para a operação, toda a garra, né? Toda aquela questão, né, de cuidar de todo mundo. Eu, né? como mulher, quando eu vi ela ali, meu coração... E não tem encheu nada de sexo frágil, não. O que a gente fazia, ela fazia em dobro até, tinha que parar ela, tinha hora.
Então era que ela pegava nos negócios pesados, porque a rotina ela é estressante. A gente começava o dia assim, enchendo o bote, não é uma coisa simples, né? E assim, é cansativo. Então a gente já Exige começava... força, exige resistência. E a gente sempre nesse ritmo, né? De brincar, bora, força. Sempre começando o dia com alegria, porque a gente sabia que quando chegasse no campo não tinha como. Né? Era muito triste, então a gente segurava o máximo para... Porque ali vocês estavam para dar força, né? Se não fosse a equipe se abraçando, a equipe... tinha momentos que a gente olhava um pro outro e falava, ó, segura a onda aí, nós precisamos ser forte. Um dando força e apoio pro outro o tempo Um dando força e apoio inteiro. pro outro, porque sempre tinha um que baqueava, tinha um que ia pro canto, aí todo mundo ia abraçar e falar, não, peraí, vem cá, volta aqui, vamos lá, tem gente que precisa da gente, a gente precisa ser forte, calma que tá acabando, era sempre isso, né? E, então, assim, foi uma missão que vai ficar pra sempre nas nossas vidas, né? E assim, a gente quer deixar inclusive a nossa homenagem aqui do Sala 1 a vocês, porque são 4 pessoas que saíram do conforto de casa, que deixaram tudo e que fizeram um papel e representaram muito bem cada pessoa aqui, Igarapé, na nossa região, Betim, e assim, São Joaquim de Bicas, eu acho que todo mundo se sente muito representado, né, quando vê esse trabalho muito bem feito. E assim, foi a hora que o olhinho brilhou, porque a gente está aqui o tempo inteiro segurando a onda, mas eu acho que olhar para quem estava ali vivendo com você, sentindo a sua dor, segurando a sua mão, é um motivo de orgulho maior, né? Eu fico muito feliz por isso, muito obrigado. E é isso, nossa, a gente recebeu ajuda de todo lado, sabe? Nós abrimos o Instagram e um monte de gente, eu tô orando por vocês, vocês são os nossos heróis, eu tenho orgulho que você é o nosso coordenador de Igarapé, né? E a gente sempre fazia isso, né? A gente começava o dia olhando pra bandeira, né? Do lado de cá, a gente olhava pra bandeira assim, dava um beijo, vou representar, nós vamos conseguir. Quando a gente pensava em desistir, às vezes, que a gente já pensou, né? Cheguei num dia, 2 dias depois já queria voltar. Mas a gente olhava pra bandeira, olhava pra tudo e falava assim, a gente precisa continuar, a gente tem alguém pra representar. Então, muito obrigado e é isso que nos motiva, né? E a gente recebeu ajuda de todo lado, elogios. Eu falo que a gente pode ter o defeito que for, às vezes nós brasileiros, né? Temos alguns defeitos, mas nesse momento a gente se abraça. Sim. A gente se sente acolhido, viu? O nosso povo é um povo muito unido. Quando a gente estava triste, a gente abria os áudios, a gente abria as mensagens de carinho, de conforto. Recarregava as energias e continuava. E a gente falava assim, tá vendo? Por que a gente não pode desistir? Tinha vezes que a gente brigava entre a gente, assim, alguma coisa que não concordava, porque nós somos muito corretos. Então, se alguém não fez alguma coisa do procedimento, aí a gente, mas naquela hora você não fez isso e tal, e não me ajudou, e eu te dei. A convivência, né? É aquela grande família, né? E aí a gente falava assim, não, peraí, calma aí. Aí colocava o áudio pra todo mundo ouvir na caminhonete, e a gente ficava, e a pessoa falando que Deus te abençoe, tô emocionado de ver as imagens. Eu não imaginava o tanto que vocês são fortes, tá aí e tal. E aí, nem a gente imaginava, né? A gente foi para um cenário e encontrou outro muito pior, né? E Deus nos deu força. Eu acho que a gente tinha que estar lá. Foi muito marcante para nós, muito marcante. Nós aprendemos muito enquanto profissionais, porque a nossa área é uma área que faculdade não ensina. Você pode ter a melhor faculdade do Brasil. Prática é o que você pode ser o melhor engenheiro, faz a melhor formação. técnico de edificações, a melhor formação didática, mas a vivência ali, a convivência com o desastre, você passar por ele, é enriquecedor, sabe? E tem até um vídeo que eu tinha separado, que tinha passado aí da equipe de Eldorado do Sul, quando eles nos agradecem, assim, eu encontrei com o coordenador de defesa civil no 3º dia, pra você ter ideia. Né? A gente não conseguiu encontrar antes, porque a gente chegava e queria ir pra rua, a gente queria ajudar. Eu tinha hora que eles falavam assim, não, vem cá, vamos tomar um café, tem um lugar para receber vocês ali, os coordenadores e tal. Eu falei, não, nós viemos aqui para ajudar, a gente quer tirar a gente de casa, a gente quer ter convivência, a gente veio aqui para contribuir, fica tranquilo. Né? A gente não conseguia almoçar dia nenhum quase, né? Quando a gente não pegava aquelas marmitas que os voluntários doavam, porque também não tinha restaurante, ou você comia comida doada ou era aquela, né? E a comida muito bem feita, inclusive com muito carinho. Não tinha como, porque, por exemplo, tem pessoas que são mais resistentes, tem pessoas que não. Eu, por exemplo, sou bem fraco para isso. E um cheiro muito forte, né? Muito forte. Da lama. Cheiro de lama, cheiro de cadáver, né? Muito forte, né? E assim,
fora o frio. Então são várias situações que se você parasse para comer, por exemplo, o frio, se o sangue esfriasse, você não entrava de novo. Né? Aquela água quando tá muito fria. Molhado, né? todo mundo molhado aí. Gás. E sem contar que não tem como você parar para falar, eu vou almoçar com alguém chorando na sua frente, Sim. pedindo ajuda, né? Tem que dar o seu máximo E ali. nem sente fome também, a fome vem depois. Depois sente o cansaço e fome. Mas na hora é tudo muito gratificante, foi uma experiência incrível. O nosso bate-papo tá tão bom, que assim, não dá vontade de parar. Mas eu quero te lembrar de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Nosso canal é novinho, vai vir muita coisa legal. A gente vai fazer aqui o nosso quadro, o nosso ping-pong, mas a gente ficaria aqui ouvindo essas histórias, assim, por mais 24 horas. Sim. E eu tenho certeza que se vocês fossem convocados agora, eu acho que vocês baixariam lá de novo, né? Sim. Inclusive, já fomos, né? A gente já recebeu contato lá para as ações de reconstrução. Aí a gente está avaliando, se organizando para ver se volta. Ai, se legal. Voltar, a gente não consegue ir de carro mais não. Uhum. Aí a gente vai ter que pedir ajuda do Estado, a gente ir com um avião da FAB, da própria Defesa Civil, né, da Polícia Militar, e a gente está avaliando ainda se vai ser útil, né, se eles realmente precisam, mas se precisar, nós sim estamos à disposição para voltar. Já recarregamos energias. Já abraçou todo mundo que tinha para abraçar, já beijou. Conta para mim, se eu pudesse dar um conselho para alguém que está passando por uma crise ou por uma catástrofe, qual seria a sua fala nesse momento? Então, é o que a gente falou lá, né? Porque, na verdade, a gente busca palavras de conforto que não tem, né? E a gente sempre falava com os moradores, calma, que vai passar. Calma, que vai passar. Essa era a nossa orientação sempre. Uma outra coisa que a gente chamava muita atenção é a questão da própria vida, né? Você perdeu tudo, mas você ainda está aqui. Fica feliz por isso. Agradece a Deus pela sua vida. Né? Aquelas pessoas mais exaltadas, né? Então, nesse momento, a única coisa que a gente conseguia fazer era isso. Confortar. Confortar, porque o evento ele tem hora para começar, mas ele também vai acabar uma hora. Por mais que ele é difícil, às vezes. Demora um pouco, mas vai passar. Se Deus quiser, né? E é o que a gente foi fazer lá para que isso passasse rápido. Eu acho que todo mundo está em prol disso. Todas as autoridades, para que passe. Vai passar. Eu faço esse trabalho por quê? Eu faço esse trabalho porque é a coisa mais gratificante que eu sei fazer na minha vida. Não sei fazer outra coisa mais. É porque eu amo. É o que eu amo fazer, é o que eu sei fazer, é o que eu aprendi a fazer. E é o que eu faço de melhor, eu acho. Solidariedade é? Solidariedade, para mim, é se colocar no lugar do outro e tentar fazer com que a dor do outro seja a nossa dor, por mais difícil que seja, né? Porque a partir do momento que você entende o que aquela pessoa está passando, você consegue ajudar, deliberar, né? Só sentindo mesmo, né? Então, a solidariedade é isso, e é o que a gente faz todos os dias. Não tem uma casa que a gente entra que a gente não tenta envolver ali, sentir o que aquela pessoa está sentindo antes de punir, antes de tomar qualquer atitude que seja, né? Trabalhar para o próximo é? Trabalhar para o próximo é um presente de Deus. Como eu te disse, né? A gente foi ajudar e saiu ajudado. Então, esse trabalho é um presente que a gente ganha de Deus. Eu falo que somos escolhidos e somos muito gratos. Faria de graça, né? Então, trabalhar para o próximo, para mim, é isso. Né? É você... Vai muito além. Você ganhar um presente de Deus. Deus virar e falar assim, toma que esse é o seu presente. A defesa civil é? A defesa civil, ela é a comunidade, ela é o dia a dia, ela é a proteção de verdade, né? A defesa civil, ela é um órgão super importante, sabe? Ela é o único órgão, talvez, que vai ficar do seu lado naquele momento que você mais precisa, é o único que tem condição, né? Então, e para mim, a defesa civil é minha vida. Para mim, pessoalmente, eu vivo a defesa civil 24 horas, eu vivo aos finais de semana, nas férias, né? Não tem um dia que a gente tira totalmente de folga. Eu não me lembro sempre alerta, últimos anos, eu não me lembro nesses últimos anos desligar o telefone e falar assim, a minha equipe dá conta, eu não consigo.
né? Então a Defesa Civil ela faz parte de mim 24 horas por dia. O telefone toca, o grupo da gente toca, a gente vê uma ocorrência, a gente quer participar, a gente orienta a equipe, observa se está com os equipamentos direitinho. Então, assim, eu vivo e respiro a Defesa Civil hoje. A gente estava aqui na entrevista e aí a gente teve uma pausa para colocar o vídeo e a primeira fala dele foi: tem algum chamado? Então a gente percebe isso, né? Eu conhecendo você aqui hoje e a gente percebe esse brilho no olhar de fazer um trabalho com excelência e com Muito honra, obrigado. né? Quando a gente percebe que um trabalho é feito com honra, é porque ele é feito além do que deveria só ter feito, né? Sim. Você faz além. Sim. A gente sabe que quem estava ali estava fazendo além. E é motivo de muito orgulho pra gente. E pra gente também que faça. Muito, muito, muito. No momento nenhum a gente se sente sobrecarregado. Claro, nós somos seres humanos. Mas só dar uma respirada, ouvir boas palavras assim, buscar nossa zona de conforto, que é a nossa família, nossos filhos. E aí a gente tá pronto de novo pra outra. E o que é o amor? O amor. O amor, eu acredito que é a nossa única salvação para tudo. Diante de tanto evento adverso, o que a gente mais viu ali foi amor. O mais viu foi amor. É difícil até de falar, né? A gente viu amor ao outro, amor a um animal, amor à vida, né? Porque muita gente ali ficava preocupado, né? Enfim, então acho que o amor pra mim é a única salvação. E eu acho que é só com ele que a gente vai conseguir passar por diversas adversidades da vida, assim, sabe? Sem amor a gente não consegue fazer nada, a gente não consegue construir nada. E é isso. E depois de todas essas experiências, umas boas, umas nem tão boas, você tem uma frase que é a frase da sua vida? São várias, né? Mas diante dessa entrevista tão emocionante, né? A gente conseguir pensar, como eu te disse, eu acho que, assim, não tem uma frase que eu levo sempre, mas que eu digo muito é que talvez a gente não pode voltar lá atrás e mudar o que se passou, mas a gente pode fazer um novo futuro, né? E isso é pra tudo. Então a gente, pelos nossos erros pessoais, os nossos erros da nossa vida cotidiana, a gente consegue fazer um novo futuro. E é a mesma coisa essas questões que acontecem, que deixa a gente muito triste, né? Tá todo mundo muito chateado com o que vem acontecendo com o nosso país. Então acho que a gente tem que pegar isso e aprender pro nosso futuro, né? Aprender na prevenção, no respeito às autoridades, no respeito à natureza, né? Quando alguém chegar e falar assim, não constrói muito perto do rio, né? Não é porque às vezes aquele fiscal tá de perseguição, tá alguma coisa, não é isso. Quem não queria usufruir, né, da beleza da natureza. Sim. Só que ela também tem vida. Sim. Ela vai crescer, ela vai ganhar vida e ela vai entrar dentro da sua casa. Não E ela adianta. tem força. Ela tem força muito mais do que a gente. E eu falo que é isso, é sempre pensar que existe um futuro, a gente tem que aprender com o passado, refazer o nosso futuro e sempre pensar que existe um dia após o outro. E a dor nunca vai ser para sempre. Nunca vai ser para sempre. E às vezes a ajuda vem da onde menos espera, né? Sempre com Deus, claro, na frente de tudo, para poder superar. Eu quero te agradecer mais uma vez por ter tirado um pouquinho a capa de super-herói, às vezes a casca grossa da Defesa Civil, que às vezes precisa estar ali, né, sempre pronto, para trazer a sensibilidade, o lado humano, para que as pessoas conheçam esse lado, porque atrás de todo um trabalho tem um ser humano ali, sofrendo, sentindo aquela dor, e por isso fazendo um trabalho de excelência. Então, assim como você foi presenteado, né? Então, tá aqui na nossa bancada um super presente, né? Sim. E eu que agradeço pelo espaço. Eu não sabia que seria tão gratificante, né? Eu vim para uma entrevista comum e, assim, é muito bom a gente ter uma mídia dessa qualidade na nossa cidade, que valoriza o nosso trabalho, né? Assim, nós fizemos um trabalho de formiguinha diante de tudo que é construído lá, né? E que fez diferença. Que milhares de pessoas, profissionais de verdade. Então, nós somos para ajudar e saímos ajudados, né? Nós somos muito, assim, sabe? E eu fico muito feliz, agradeço pelo espaço. A Defesa Civil de Igarapé está à disposição de toda a comunidade. Nós temos grandes profissionais, heróis de verdade, dia após dia, que eu estou representando uma turma por trás de mim. Várias mãos que dedicaram para mim estar aqui hoje, por exemplo, né?
Então, assim, só tenho a agradecer tanto o espaço quanto a oportunidade de poder falar o que nós vivenciamos. Eu achei que eu não ia dar conta. Eu estava até comentando com você, eu tô para fazer um texto para o Instagram. Desde quando eu saí, eu não consegui escrever. Porque toda vez que eu falo, eu me emociono muito, porque o que aquele pessoal está passando é uma dor muito grande, é um sofrimento, uma situação jamais vista, eu acredito. Né? E poder contar isso, que as pessoas possam se sensibilizar na cultura da prevenção, que as pessoas possam assistir a gente e ver que ainda há esperança, né? Que não é o fim. Né? E que nós estamos à disposição, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e todas as autoridades, para quando o momento que você mais precisar, vai chegar alguém ali e vai te ajudar. Pode ficar tranquilo. Então, ó, você ganhou a bandeira, né? Vocês ganharam. Agora vão levar também a caneca do Sala 1 para guardar e lembrar desse momento tão especial que a gente viveu aqui. E eu espero que a gente tenha outros momentos. A gente vai te convidar de novo para a gente contar histórias de prevenção, histórias que deram certo, porque é isso que a gente quer, né? A gente quer ver todo mundo bem, a gente quer ver todo mundo protegido, seguro. E hoje a gente trouxe uma informação, uma utilidade pública. Então a gente sabe que a gente sensibilizou muita gente em casa e eu acho que talvez as pessoas vão pensar de uma outra maneira. E para quem não pôde estar lá, pode continuar ajudando, né, ao Rio Grande do Sul, que ainda precisa muito da gente nesse momento. Então vocês podem continuar ajudando. Tem algum local que vocês acham que a gente pode divulgar? Assim, a gente vai até iniciar uma campanha também. Eu estou sem informação para passar, Sim. Mas eu queria que todo mundo acompanhasse as nossas redes sociais, Pode até da falar. B1 mesmo, Sim. que vocês também vão divulgar para nós. Sim, a B1 News vai ter tudo para vocês acompanharem. Mas hoje o que a gente aconselha é entrar nas redes sociais oficiais do governo do estado e lá vai ter os endereços certinho para onde mandar, o que mandar. É muito importante saber o que manda também, né? Eu acredito, por exemplo, roupas, por exemplo. Ainda está saturado lá. Precisa mais daqueles itens que gasta mais, água, remédio, higiene pessoal, né? É sempre muito importante isso, porque às vezes a gente doa uma roupa e ela gera um transtorno assim para triagem, de logística, de limpeza. Né? Então, eu acredito que lá, nesse sentido, já está saturado. Mas aconselho a entrar nas redes sociais do governo do Rio Grande do Sul, porque lá tem todas as informações corretas, telefone para ligar, para saber para onde direcionar e ficar atento que nós vamos fazer mais uma campanha em Igarapé. Né? A gente teve heróis voluntários, né? Eu tenho muito orgulho da nossa cidade, eu fiquei lá assim morrendo de orgulho, porque quando a gente estava lá salvando vidas, tirando gente de casa, tinha uma tropa aqui em Igarapé juntando alimento, empresários me ligando, direcionando alimento, para onde que a gente manda. Então, assim, é uma cidade que, desde quando eu cheguei, eu só tenho alegrias nesse local. E é por isso, talvez seja por isso, tanta dedicação, porque eu acho que nossa população merece o melhor diante desse retorno que nós recebemos, né? E aí, quando eu abro as redes sociais, eu vejo aquela multidão de gente descarregando caminhão. Foram mais de 40 toneladas enviadas para lá, só de Igarapé, só da nossa cidade. Né? E, assim, é um povo muito solidário, sempre foi, né? Desde quando eu cheguei, eu percebo isso, né? Eu te contei a história das chuvas, e agora no Sul. Então, como eles deram uma recuada um pouco, né? O trabalho voluntário a gente vai continuar até quando eles precisarem. E é isso, estamos sempre à disposição. Mas não deixem de ajudar quem está em casa, não deixem de ajudar. Eu passo o contato da Defesa Civil, pode nos procurar. Qualquer dúvida, qualquer ocorrência, qualquer denúncia, nós estamos à disposição. Então, nosso obrigado a todas as pessoas, todos os anjos que fizeram a diferença lá no Rio Grande do Sul e continuam fazendo. Muita força para vocês, que vocês consigam finalizar, né? Que isso tudo passe logo. Então, eu quero agradecer mais uma vez à Agência B1, a Imóveis Bruno Lara, Boticário, Guto Sushi, a Baitainá, Juliana Lara, Débora Lousada, Amanda Costa, Fotografia Criativa. E dizer para vocês que vocês podem comentar quem você quer ver aqui no próximo episódio. E claro que nós nos encontramos no próximo episódio. Então, um super beijo. Nós vamos finalizar aqui em silêncio, em homenagem a essas vítimas, mas gratos de saber que pessoas saem das suas casas para fazer o melhor. Então, todos os dias a gente pode fazer um pouquinho, que seja ali no vizinho do lado, que seja para alguém
quando você estiver passando na rua, não exatamente esperar algo de grande proporção. A gente pode fazer diferença no nosso dia a dia. Então, um super beijo para vocês e até o próximo.